Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da ESPN comentando tudo sobre o Flamengo, que tá uma tensão lá, né? Tem uma reviravolta gigantesca aí sobre o caso do Pedro, né? Será que ele vai continuar? Será que ele vai sair? Ele recebeu duas propostas aí, né, de times aí. E será que ele vai querer sair, né? É um jogador gigantesco aí no Flamengo. E vamos ver aí o que a imprensa descobriu. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O imbróglio, Pedro, o professor pediu. Você vai lembrar agora, professor. Você falou, eu queria muito ver um mapa de calor do Pedro. Boa. Isso. Lembra disso? Que dizia mais do que a tela dos gols. Porque a grande crítica é sobre como ele anda frio, né? Então tá aí, seu pedido atendido, professor Celso. Obrigado, pessoal. Mapas de movimentação do Pedro em 2024, ali no lado esquerdo, e em 2025, no lado direito. Tá vendo a diferença? Tá certo que a temperatura caiu em todo lugar, mas caiu muito mais pro jogo do Pedro, né? Qual que é a diferença? Ele tá praticamente nos mesmos lugares. É a cor? Mas olha a cor. Né? O que pode indicar também essa necessidade do centroavante, entre aspas, do estilo Felipe Luiz, se movimentar um pouco mais do que só ficar fixo ali dentro da quase pequena área, ele ali, né? É claro que ele atuou menos nessa temporada, então o mapa de calor da temporada passada, a lesão acontece ali acho que em setembro, né? Mais ou menos ali, a lesão dele. Jogou muito mais, mas isso pode indicar que não tão fixo ali. Essa tela mata a charada. Pedro pressiona pouco, posses recuperadas por jogo pelos atacantes do Flamengo na temporada. Aí tem... é a média, né? É isso? É a média. Média por jogo. Bruno Henrique, 1,27. Cebolinha, quase a mesma coisa, 1,25 de média. Juninho, 1,05. Luiz Araújo já sobe para 2,09. Michael, 1,79. E o Pedro não chega a 1 a média, 0,88. Plata e Wallace. Então, o Breler vai falar agora, ele já disse que essa tela mata a charada. Eu entendo, compreendo e, repito, quero ouvir o Breler. Mas eu pergunto, e os gols marcados não contam? Não entram na equação? A facilidade para fazer gol? Ou para um atacante é mais importante roubar bolas do que fazer gol? Não, entram na equação, mas o que eu te pergunto é, o Flamengo do Felipe Luiz aqui, apesar da eliminação no Mundial, na sua visão, tá no caminho certo? É um time que joga bem? Sim. É um time que tem um futebol vistoso? Sim. Um time que marca muitos gols? Tem futebol vistoso, não teve contra o Bayern de Munique pelas dificuldades, pela força do adversário. O adversário era melhor. Contra o Chelsea teve tudo isso que você está dizendo. Então, e o principal, esse Flamengo do Felipe Luiz, além de jogar um bom futebol, é seguro defensivamente? Muitas vezes sim. Às vezes não. Por exemplo, contra o Central Córdoba não foi. Mas é isso. São exceções da temporada. No Campeonato Brasileiro, melhor defesa. Só sofreu 4 gols. Perfeito. Então, é um time equilibrado do Flamengo. E o torcedor que olha para o Flamengo, olha, gostamos do trabalho do Felipe Luiz, precisa entender isso. O Flamengo só é equilibrado porque todos participam no momento defensivo. E o Pedro, de todos os atacantes do Flamengo, é o que menos recupera a bola. Todos os atacantes têm uma média superior a 1 nesse quesito. O Pedro é o único que tem uma média inferior a 1. Então, o Felipe Luiz olha para isso e faz essa balança também. Legal, o cara me entrega gols. Mas ele vai me entregar a recomposição que o Bruno Henrique tem? Ou ele vai entregar a dinâmica e a movimentação do Plata? Não vai. E aí o Pedro, se ele não se conscientizar disso, que ele também precisa ser importante no momento defensivo do Flamengo, ele vai continuar comendo banco com o Felipe Luiz. E por mais que a gente goste do jogador, eu vejo que é um equívoco tremendo. Se alguém da diretoria pensa que o Pedro é descartável, tá errado. Não é descartável, é um jogador que precisa continuar no Flamengo, que pode ser muito útil nessa temporada. Agora... precisa aprimorar esse quesito. Eu não discordo do... Pode, não é possível? Pode, claro, mas eu não discordo do Felipe Luiz que ele seja alternativa, que ele não seja titular, porque o estilo de jogo que o Felipe Luiz propõe desde o fim do ano passado
exige, torna obrigatório que o atacante, que o centroavante, faça um trabalho de recomposição, que seja intenso na hora que não tiver a bola. E isso o Pedro não é, desde os tempos do Fluminense. Foi para a Europa, foi para a Fiorentina, bateu e voltou, muito por conta dessa deficiência que ele tem. Então, para o Pedro, o dia que ele falar, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir, se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado. Porque a qualidade com a bola é inegável. Uhum. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil ninguém tenha essa capacidade que ele tem. E a questão é que os gols subiram, também tem jogado pouco, mas houve momentos na carreira em que com pouco tempo em campo ele entregava gols. E os gols também sumiram, porque naquela fase lá que enfiava meia dúzia no Juventude, goleou o Corinthians, acho também o Fortaleza, ninguém lembrava que o Pedro não voltava para marcar. Ninguém lembrava disso. Ele estava em todos esses jogos? Estava funcionando. Eu não me lembro. Acho que o último grande jogo dele foi contra o Corinthians, fora outras jogadas que não resultaram em gol e que foram maravilhosas ali saído do pé dele. Então, acho que é uma questão de autocrítica e ninguém está falando para ele passar a ser um marcador. Para ele agregar ao tudo de bom que ele já tem, isso não se ensina, um pouco mais de efetividade na frente. A gente viu o mapa de calor, não é uma questão de posicionamento. Ele está posicionado exatamente nos mesmos lugares de quando era mais intenso. Amigos da produção, pode colocar o mapa de calor de novo? Olha lá, você vai ver que é igualzinho. É igualzinho, é o mesmo Professor, lugar em que ele estava. Explica para o fã de esportes, para a fã de esportes que nos assiste, o que significam as diferenças de cor? A diferença é que lá ele está sendo mais intenso e lá aqui onde? não, à esquerda, no verde e amarelo. De 2024. E o azul está frio, é por isso que é um mapa de calor. Aquele azul é gelado, é abaixo da média 1 que o Breler falou. Só ele tinha abaixo de média 1. Ele está inclusive, ele está destoando dos demais companheiros de ataque. É aí que a coisa está pegando. Então, a gente falou isso aqui ontem, não é nada pessoal. O Felipe Luiz não é um técnico que trata as coisas para o lado pessoal. O Pedro só depende dele, é uma iniciativa dele. Prof, e tem aquela história, né? O centroavante não precisa voltar para marcar. O centroavante tem de estar ali dentro da área para fazer o gol. Vou citar 2 exemplos. Igor Jesus no Botafogo, Verratti no Vasco. Esses 2 caras são centroavantes, são jogadores de área. Mas o Igor Jesus no Botafogo é incansável quando o time perde a bola. O Yuri Alberto volta. Né? Yuri Alberto também, outro bom exemplo. O Verratti é a mesma coisa no Vasco. Então hoje, pela exigência do futebol, de jogos muito intensos, se o Pedro quiser vestir a camisa de titular e que o técnico olhe para ele como o cara que é o 9 do time, ele vai precisar entregar isso todo jogo. E o Felipe Luiz não tem uma birra com o Pedro. Não é nada disso. Tanto é que o Pedro foi titular em alguns jogos. Mas ele vai ser titular nos jogos em que o Flamengo tiver um adversário que vai se defender, que vai ficar mais plantado atrás, que não vai sair muito com a bola, vai tentar mais bola longa. Aí o jogo do Pedro faz sentido, porque você não precisa ter ali uma saída de bola tão combativa. Botafogo da Paraíba, ele entra como titular e marca logo no início, não é? Na Copa do Brasil. Exato. Então, não é uma implicância do Felipe Luiz com ele. É de um atacante que não encaixa no jogo do Felipe Luiz e não é o técnico não é o culpado disso, porque muita gente tende a chegar... não, mas o Felipe Luiz que mude as ideias dele para acomodar o Pedro. Não é assim que funciona. Quando o Felipe Luiz é o escolhido do Flamengo, o Flamengo o escolhe justamente por ter uma identidade de jogo, por saber o que o Felipe vai acrescentar. Fosse um técnico retranqueiro, um cara ultra defensivo, o Flamengo não ficaria com o Felipe Luiz, ainda mais nessa virada do ano. O escolheu por isso. Então o Flamengo também precisa respaldar o Felipe Luiz e o Felipe Luiz e departamento de futebol cobrarem do Pedro
Essa única deficiência no jogo dele. O restante, o Pedro é praticamente irretocável, um jogadoraço. Mas deixa muito a desejar quando precisa dar combate lá na frente e marcar a saída de bola. Ponto, além disso. E olha, Mari, só para completar, Breler e Abel e todos que nos assistem, se fosse para escolher um nesse time para aliviar na marcação, eu escolho o Arrascaeta. Então, até pela condição física. Eu ia trazer exatamente isso, porque assim, eu acho que ainda é muito cedo para cobrar um desempenho do Pedro como ele tinha antes da lesão. Uma lesão muito séria, uma lesão que demanda ali um tempo muito chatinho de recuperação, de você voltar a desempenhar num alto nível, de confiança, enfim. Mas 2 pontos que me chamam a atenção. Um é quando, mais ou menos lá em abril, o Filipe Luís ele dá uma entrevista, num pós-jogo, eu acho, falando que sim, que ele montaria um Flamengo pensando no Pedro, quando o Pedro estivesse fisicamente num nível muito bom e depois ele volta a cobrar exatamente essa parte física do Pedro. Não, o Pedro ainda não está fisicamente entregando o que o meu time precisa que um atacante entrega. O problema é que quando o Filipe Luís ele deu essa declaração, ele dá essa declaração falando sobre a ideia de montar um Flamengo pensando no Pedro, o Arrascaeta cresce muito de produção justamente atuando um pouco mais avançado. E atuando um pouco mais avançado, você tem menos do Arrascaeta nessa recomposição também. Então, eu acho que a dinâmica do Flamengo mudou um pouco durante esse processo de você ter o Pedro de volta, Além do que o Flamengo que o Pedro deixa não é o Flamengo que o Pedro volta. É um outro Flamengo, com outro treinador, com outra ideia de jogo, com uma outra forma de atuar. Então, era o Tite quando ele se lesionou. Era o Tite quando ele se lesionou. E o Tite demorou muito tempo, para encontrar um Flamengo que desempenhasse sem o Pedro. O Filipe Luís encontrou esse Flamengo. Além de ser a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque do campeonato. Então, assim, quando você vê o Flamengo goleando sem o Pedro marcar, mesmo estando em campo, é um sinal. O Flamengo, ele passa a jogar muito mais com os outros jogadores. O Luiz Araújo muito mais presente, muito mais envolvido em gols. O próprio Michael teve seus momentos também entre as goleadas, enfim. O Everton Araújo. Então, assim, o Flamengo do Filipe Luís, ele ataca com muita gente, ele defende com muita gente. E eu acho que nessa dinâmica de você precisar compensar a ausência de alguém na fase defensiva, hoje é a do Arrascaeta. E aí, se você tem Pedro e você tem o Arrascaeta, você vai precisar mais ainda do Pedro, porque quem está entregando mais avançado hoje é o Arrascaeta. Então, acho que não é tão fácil assim de você simplesmente falar, não está usando porque não quer. Ou, o jogador também não está entregando. Para mim, ainda é cedo para cobrar do Pedro o que ele entregou para o Flamengo até esse momento da lesão, mas é um ponto de atenção, porque hoje depende muito mais do Pedro para além de marcar do que ele já fazia, Então, acho que está com o jogador. A situação está toda com ele, assim. Vai depender do quanto ele quer. É possível para você? O Pedro tem essa capacidade? Eu penso que sim. Para mim ele vai ter que se esforçar. Ele tem 28 anos, ele não é um jogador alto, com pouca mobilidade. Ele tem essa mobilidade, ele já deu assistências atrasando muito a passada, jogando mais atrás, enfim. Mas depende do jogador, porque é um estilo que cansa mais, que você precisa entregar mais. Entregar mais no dia a dia, entregar mais nas partidas. O time não vai jogar para você. Você vai jogar para o time também. Então, acho que tá nas mãos do Pedro. Nos treinos, principalmente. Isso, o dia a dia, conta muito. Para mim, não é só a questão física do Pedro, de voltar de lesão. Filipe Luís já deixou isso claro. Falta ao Pedro também essa atitude, essa boa vontade em ser um jogador completo. E aí precisa partir do jogador, porque se ele nunca tomar essa consciência na carreira, terá sido um jogador subaproveitado. Um jogador que a gente vai olhar lá na frente e falar, nossa, tinha potencial para ser o centroavante do Brasil titular em pelo menos 1 ou 2 Copas. Ou ele mantém uma média altíssima de, 38 gols por temporada, sabe? Tem que além de assistências. Porque aí você fala, bom, é de fato o cara que me entrega gols. Então, mas aí você consegue aproveitar. Maria, até caras que têm esse tipo de média, o Germancano no Fluminense, em alguns momentos também ele é cobrado para recompor. Olha, dá um passinho para trás, dá um carrinho no zagueiro. Se o atacante hoje não se conscientiza disso, fica para trás. Então, os melhores centroavantes do mundo são intensos, marcam saída de bola, recompõem, às vezes voltam dentro da área para ajudar na bola aérea defensiva. Se o Pedro não entender que esse papel faz parte do trabalho dele, aí não adianta botar culpa em treinador. O que eu vejo que o Flamengo tem de fazer é não rifar o jogador também.
legal, peraí, o Pedro tem uma deficiência, vamos trabalhar internamente, vamos cobrar, boa. Vamos orientar, o técnico faz esse trabalho, se precisar, coloca preparador físico. Exato, preparador físico, departamento de psicologia, até para desconstruir, porque muitos centroavantes crescem com isso na cabeça. Ó, o seu trabalho é fazer gol, você precisa fazer gol, o restante deixa para o time. E hoje não é assim mais. Mas se o Flamengo fizer um trabalho integrado, um trabalho em silêncio, eu vejo que o Pedro tende a ser muito útil e tende até mesmo a ser titular do time. Agora, se ficar nessa de queremos nos livrar do jogador, o Pedro se tornou um problema, ele no banco não se paga, o salário é alto, aí a diretoria vai pelo caminho errado. Eu tenho certeza que depois desse episódio, até desse desencontro de informações, a diretoria do Flamengo vai trabalhar para não rifar o Pedro, mas para tê-lo no elenco, para recuperá-lo. Eu nem digo que o Pedro está numa fase ruim. Quando ele entra, ele consegue contribuir de alguma maneira, mas é o Flamengo se conscientizar disso. Esse jogador não é descartável, por mais que tenha essa deficiência na hora de marcar. Ele contribui de alguma maneira, mas o mapa de calor mostrou que ele está numa outra rotação em relação ao resto do time. E até porque é isso que está chamando a atenção. Hoje o jogo do Flamengo ele não circula mais pro Pedro, né? Então, assim, às vezes ele não consegue participar tanto porque o jogo está em outra rotação mesmo, assim. Então ele já não é mais tão essa figura acionada do Flamengo. E outro ponto também que eu acho que eu ainda acho que depende muito mais do jogador do que da própria comissão. Comissão, né? Não falando de diretoria, porque a diretoria acaba pensando muito nessa parte financeira do negócio. O Felipe Luiz, entre várias declarações legais que ele dá, várias entrevistas, quando o Alcaraz foi negociado, lembra aquela negociação muito rápida do Alcaraz, enfim, o jogador do Flamengo que tinha chego na temporada anterior, o Felipe Luiz falou assim, eu observo muito os meus jogadores durante o dia a dia, assim, eu observo todos os detalhes dos meus jogadores. Então, hoje, esses jogadores do Flamengo, eles estão ali diante de olhares que pescam tudo. O comportamento, ele falou isso, né? Como eles conversam entre eles, como eles estão nos grupos, como eles estão nos treinamentos, se eles estão ligados, se eles não estão ligados, se eles estão com problema familiar. Então, assim, hoje o dia a dia do Flamengo, ele está muito monitorado pelo próprio treinador, né? Não é que o Felipe Luiz delega funções, pelo próprio treinador. Então, isso conta demais, assim. Não é só o jogador que se entrega no treinamento, é o comportamento também. É o Big Brother rubro-negro? É isso. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa, né? Repercutindo um pouco sobre a situação aí de Pedro no Mengão. E notícias, né, sobre isso é que 2 propostas chegaram ao atacante do Mengão, né? E tá cogitado que ele seja vendido aí por 15 milhões de euros, né? Eu acho muito pouco esse valor para o que Pedro entrega, para o que ele pode ser essencial ao Flamengo. Mas o problema todo, né, do estilo de jogo de Felipe Luiz é que não pode ter 2 jogadores que não marquem sob pressão, né? E Arrascaeta e Pedro são jogadores que não marcam sob pressão. Então meio que 2 não podem jogar juntos em jogos, né, de alta, né, intensidade, né? Então ficaria um de fora sempre que tivesse um jogo assim, né? E pode dizer, mas eles jogaram junto e deram certo, mas o futebol mudou, né? O futebol hoje em dia demanda, né, de intensidade, e isso que o Felipe Luiz está pedindo dos jogadores, né? Então acredito que Pedro ele vai entrar, né, em alguns jogos, não em todos os jogos, até ele conseguir melhorar essa constância aí, né, e intensividade aí durante os embates dos jogos. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta pra gente sua opinião aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.